Amém. Você conhece alguém que manda aquela verdade assim na lata? Não estou falando uma pessoa assim mal educada não, beleza? Estou falando assim, aquela pessoa que chega para você e te dá uma ideia assim, ó, cara, é assim, vai com calma, cuidado. Tipo, você vai fazer a prova do Enem, aí o cara já fez a prova, entendeu? Aí ele chega para você, ó, prova do Enem é assim, cara, se prepara, leva isso, leva uma barrinha de cereal, leva um biscoito. Sei lá, o cara te dá uma dica ali para evitar algum imprevisto. Você conhece alguém assim, preocupado em te ajudar e te dar uma ideia na moral assim, te ajudar mesmo? Por exemplo, alguém te preparou para você vir para o Up Camp, te deu uma ideia, ó, vai ter brincadeira noturna, entendeu? Vai ter ovada, vai ter criança com ovo tacando também. Alguém falou isso para você? No final tem farinha, tem não sei, né? De noite vão te acordar. Teve brincadeira, teve isso tudo aqui? Ih, obrigado, pô. Teve isso tudo aí não? Teve? Te prepararam para isso? Você veio preparado? Cara, antes da Clarinha nascer, um amigo meu olhou nos meus olhos e falou assim, cara, ó, os 3 primeiros meses são punk. Entendeu? Sabe aquele amigo assim? Aí ele falou, ó, você tem que estar preparado, irmão. É fralda de madrugada, não dorme, chora, não sei o quê. Ele me deixou até um pouco com medo, né? Mas, assim, me preparou um pouco, entendeu? Para a realidade, né? Foi um dos poucos amigos que mandou aquela real mesmo. Não estou falando para você ter medo de ter filho não, beleza? Daqui a alguns anos, obviamente, por enquanto você estude, trabalhe, ore, né? Lá no futuro, tenham filhos, é algo maravilhoso, eu estou vivendo uma experiência maravilhosa. Mas foi legal alguém chegar para mim e mandar uma real. Cara, ó, você e Clarice tem que estar muito unidos, meu irmão, porque é doideira, né? Esse começo assim é doideira. Você conhece alguém assim, que chega para você e manda aquela verdade assim para te preparar? A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre o que nos espera lá fora. O que nos espera lá fora quando acabar o Up Camp? O que nos espera lá fora? E a gente vai falar disso lendo Mateus 10, do 16 ao 22. E aí, isso aqui é para cá. É isso? Ó, fala aí. Vai. Vai. Beleza. Show aí, viu? Ajustes. Aí, ó. Então, por favor, abra aí. Mateus 10. A gente vai ler do 16 ao 22, mas o contexto está lá no 1. Então, começa lendo aí Mateus 10, 1, para você entender o contexto. E a gente vai realmente refletir do 16 ao 22. Amém? Mateus 10, 1 para começar. Diz assim, Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, aqui, Jesus vai enviar os 12 discípulos, como a gente acabou de ler, para pregar as boas novas do reino de Deus. Eles têm autoridade para curar doentes, eles têm autoridade para expulsar demônios. E os versos seguintes são as instruções de Jesus para esses discípulos. Jesus vai dar algumas recomendações para esses discípulos, para o que vai acontecer nessa missão. E é isso que a gente vai ler do 16 ao 22. Você pode passar para o 16 aí, por favor? Então vamos lá. Mateus 10, 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão.
todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Mantenha o texto aberto. A gente vai pegar uns versos para tentar entender esse texto. O que a gente vai falar hoje é sobre uma parte dessas recomendações de Jesus para os seus discípulos. Esses discípulos, eles vão numa missão, eles vão para esse mundo e vão servir a Jesus. Os seguidores de Jesus vão cumprir uma missão de pregar as boas novas do Evangelho. Então, Jesus passa algumas instruções. Essas instruções são para os discípulos de Jesus nesse mundo. Essas instruções são para nós, discípulos de Jesus nesse mundo. E pelo que vocês perceberam, o texto já começou assim. Olha o verso 16 aí. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Galera, esse início já é muito impactante. Porque o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: esse mundo é um mundo de lobos. Esse mundo é um mundo mau. Ou seja, eu estou enviando você, meu discípulo, a quem eu amo, para uma grande missão, com autoridade para você expulsar espíritos imundos, com autoridade para curar, para você falar das boas novas do reino. Mas Jesus está dizendo, entenda, meu discípulo, eu estou te enviando para um mundo mau. E mais, você não vai ser como esse mundo. Entende? Eu estou te enviando para um mundo mau, mas o que impressiona é isso. Você não vai ser como um lobo nesse mundo. Você vai ser como uma ovelha. Você não vai agir como o mundo age. Você vai ser simples, como uma ovelha, enquanto no mundo só tem lobo. Não sei se você conhece um videozinho que viralizou do pai conversando com um molequinho. Aí o pai fala assim, e o lobo mau? Você já viu esse? Aí o molequinho fala, a gente vai pegar ele. Você já viu esse? Aí o pai fala, por quê? Porque ele é mau. Aí o pai fala, e a gente? Aí o moleque fala, é mau também. Você já viu esse molequinho? Você vai para o mundo mau, mas você não pode ser como o lobo. Você não pode ser mau como o lobo. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que eles agirão como ovelhas, simples e indefesas. Os discípulos de Jesus não se garantem em si mesmos. A questão é essa. A dependência total é de Jesus. Jesus era manso e humilde. Queridos, uma ovelha no meio do lobo, ela vai ser despedaçada, ela vai ser destruída. Mas eu e você dependemos totalmente de Jesus. E aqui a gente tem a primeira lição, guarde no seu coração. Em um mundo totalmente mau, o discípulo de Jesus não age como o mundo. O discípulo de Jesus não confia nas estratégias do mundo, no jeito de ser do mundo. O discípulo de Jesus age como Jesus mandou, como uma ovelha simples, que será defendida por Jesus. Os homens são os lobos, a sociedade, o mundo está totalmente contra Jesus e os ensinamentos de Jesus. Eles são os lobos, prontos para devorar você, que vai para o mundo como uma ovelha. Um mundo em que o mal reina, a maldade reina. É para lá que os discípulos estão sendo enviados. E Jesus já deixa isso bem claro. Eu estou enviando vocês para o mundo mau. Então, não se transformem em lobos. Não usem as armas do mundo. Essa é a primeira lição. Guarde no seu coração. Em um mundo totalmente mau, o discípulo de Jesus não age como o mundo. Amém? Eu não devo confiar no jeito do mundo. Eu devo confiar no jeito de viver de Cristo. E o texto segue. E Jesus afirma como o discípulo deve ser. Observe aí o verso 16, a sequência. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos agora considerar esse trecho. Prudente como a serpente. O que Jesus está propondo? O que Jesus está preparando os seus discípulos? Ele está dizendo o seguinte, uma cobra, ela não age descuidadamente, você entende? É isso que Jesus está mostrando. Se por um lado, eu não devo ser violento como o mundo, mentiroso como o mundo, mal como o mundo, por outro lado, eu preciso ser cuidadoso. Geralmente as cobras são
cuidadosas, elas ficam escondidas, esperam para dar o bote, e geralmente elas dão um bote certeiro. É disso que Jesus está falando. A ideia é que você, discípulo, apesar de ser uma ovelha totalmente inofensivo, totalmente simples, você deve agir com cuidado e discernimento. É disso que Jesus está falando. E essa instrução é muito valiosa. Não haja de forma irresponsável, não haja de modo imprudente. Seja prudente. Não é para sermos como o mundo mau ou como o diabo. Você está entendendo? Não é esse tipo de astúcia que Jesus está falando. Obviamente a Bíblia não está falando disso. O que Jesus está falando é da gente agir sem desespero. Da gente agir com cuidado. Então, em um mundo de lobos, as ações dos discípulos precisam ser calculadas, pensadas. O discípulo de Cristo é sábio nas decisões, mas mantém o seu caráter inocente. Simples como as pombas. Inocentes como as pombas, mas prudentes. Então você vai ser simples e ao mesmo tempo sábio. Essas são marcas do caráter desse discípulo em meio ao mundo mau. Então essa é a primeira lição. Em um mundo totalmente mau, o discípulo de Jesus não age como o mundo. E o texto segue, olha o verso 17 aí. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. As sinagogas eram centros de adoração e de estudo da lei de Moisés e dos profetas. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o que vai acontecer com esses discípulos. E não naquela missão imediata. Naquele momento não ia acontecer isso, mas posteriormente, no futuro, eles iriam ser perseguidos. Eles iriam ser açoitados. A gente já vê isso em Atos 5. Se você já leu, Pedro e outros apóstolos foram açoitados pelos líderes religiosos que queriam proibir Pedro e os outros apóstolos de falar de Jesus. E o detalhe naquele texto, não sei se você conhece, e para quem não lembra, os discípulos eles foram açoitados, mas eles saíram felizes por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Foram torturados e ficaram felizes e continuaram ensinando e pregando a salvação em Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é: eu vou enviar vocês, meus discípulos, que eu amo, nesse mundo mau. Entenda, meu discípulo, coisas ruins podem acontecer. Vocês podem vir a sofrer. É isso que Jesus está falando. É exatamente sobre isso que é o Evangelho. É sobre isso que Jesus está falando. Vocês podem ser açoitados, vocês podem ser agredidos, mas se sentirão felizes, sentirão alegria pelo Espírito Santo. Essa é a segunda lição. Em um mundo totalmente mau, olha a segunda lição. O discípulo pode vir a sofrer por causa de Jesus, mas isso é motivo de honra e alegria. E isso só é possível de modo sobrenatural. Isso só é possível de modo sobrenatural. Queridos, os discípulos estão sendo enviados por Jesus. A causa é Jesus. Só isso pode valer o risco de estar no meio de lobos, sem ser um lobo. Só por Cristo vale esse risco. Ainda que você seja açoitado. E sabemos que alguns chegam a sofrer violência física nesse mundo, nessa nossa sociedade. Mas existem outras situações de sofrimento e violência. Exclusão, humilhação, que podem vir como meios para tentar calar você, para desencorajar você. Mas permaneça firme e sinta a honra de sofrer por Cristo, caso seja necessário. Essa é a segunda lição. Grave no seu coração. Nesse mundo mau, o discípulo pode vir a sofrer por causa de Jesus, mas isso é motivo de honra e alegria. E o texto segue. Verso 18. Está com ele aberto aí? Vamos ler. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto e como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão, afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Queridos, mais uma vez,
Os discípulos estão sendo enviados por Jesus. A causa é Jesus. E alguns chegam a falar diante de autoridades. Quem leu o Novo Testamento sabe que Pedro, Paulo e tantos outros falam diante de autoridades. Mas existem outras situações que te desafiam a falar diante de pessoas importantes, do seu meio social, na sua família, por exemplo. O que Jesus está falando é que nessas situações, o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E aí vem a pergunta: de quem você acha que é arriscado falar de Jesus? Diante de quem você se arrisca falando de Jesus? Diante do pessoal da escola, do pessoal do seu condomínio, da rua onde você mora, diante de algum amigo? Deus vai falar por meio de você. Siga Jesus, dedique-se a Jesus, busque a sua palavra, jejue, ora, o Espírito capacitará você. E diante dessa pessoa que você julga que é importante, o Espírito falará por meio de você. Não tema, não tenha medo, cumpra a missão. Deus falará por meio de você. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, lá no curso, e a galera que sabe que eu tenho um curso de redação para o Enem, uma vez uma aluna estava indo muito mal. E aí ela estava sem entregar as redações. Então, no final de uma aula, ela veio falar comigo para me explicar o que estava acontecendo, por que ela estava indo mal. E ela começou a dizer que estava vivendo um momento complicado, que ela não sabia quem ela era. E aí eu perguntei: como assim? Em que sentido você está dizendo que você não sabe quem você é? E ela falou: eu não sei se realmente eu sou uma menina, e isso está me afetando muito, na minha vida como um todo e aqui no curso também. Aquilo me pegou de surpresa e me veio na mente assim, e no coração, e hoje eu sei que foi o Espírito Santo, me veio uma força de dizer para ela: você não pode acreditar nessa mentira, você é uma menina, E eu falei para ela: você acredita em Deus? E falei para ela de Jesus, e ela comentou que um primo estava convidando ela para ir na igreja batista. Eu dei maior força para ela ir na igreja batista. E eu falei para ela: você precisa orar. Sempre que vier esse sentimento no seu coração, você tem que orar. Vamos orar junto. Eu orei com ela e ela foi embora. E nas semanas seguintes, ela começou a mudar completamente o comportamento dela. Tanto em relação ao curso, a seriedade em relação ao curso, quanto o comportamento dela como pessoa. Eu comecei a vê-la se vestir de fato como uma menina e se comportar como uma menina. Deus estava agindo na vida dela. Deus vai te capacitar nesses momentos. O Espírito Santo vai te capacitar e você vai falar a coisa certa. Amém? Lição 3. Em um mundo totalmente mau, o discípulo de Jesus sabe que será usado pelo Espírito Santo. Amém? Creia. E o texto continua, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, o nome de Jesus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus está revelando aqui um cenário de caos. Porque com a perseguição, os próprios familiares entregarão quem é cristão. Isso aconteceu naquele tempo, acontece ainda hoje. Essa é a realidade, gente, em países islâmicos, em regimes ditatoriais como a Coreia do Norte, em regimes comunistas como a China. As pessoas entregam outras porque são cristãos, até da própria família. Mas essa questão de ser odiado, perseguido e humilhado, até por familiares, pode ser uma realidade de quem se converte, mas a família é contra. Nossos amigos também podem ser contrários a essa fé e se afastar. Tudo isso por causa do nome de Jesus. Entenda, nós exalamos o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, quanto para os que estão se perdendo. Isso está lá em 2 Coríntios 2,15. Para os que se perdem, a gente vai ter cheiro de morte. E são esses que vão odiar a gente. Para os que são salvos, a gente vai ser aroma de vida. Então, no meio desse turbilhão e desse caos, muitos filhinhos que estão na escuridão vão ouvir a voz de Jesus, vão sentir o perfume e vão voltar para o Pai. E você vai ser usado por isso. E o texto segue, olha só. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Essa parte tem que ser explicada, tá bom?
Ficar firme até o fim não é a condição para ser salvo. Entende? A salvação pertence a Deus. É salvo aquele que crê em Jesus como suficiente Salvador. Então, ficar firme até o fim não é a condição para ser salvo. Tudo bem? Não é se ficar firme, mas aquele que ficar firme. Então, ficar firme é um sinal de que você é salvo. E essa é a quarta lição. A quarta lição, nesse mundo mau, o discípulo de Jesus persevera até o fim. O discípulo de Jesus persevera até o fim. Em meio a esse mundo de lobos, em meio à perseguição, aquele que permanece firme até o fim será salvo porque é salvo, entende? Ficar firme é o sinal de ser salvo. Isso não quer dizer que o crente verdadeiro não peca ou que ele não se sente abatido. Isso quer dizer que Deus, em sua graça, o preserva em sua salvação. Entende? Quem é salvo se arrepende e muda. Você conhece João 10, 27 e 29? Olha só. As minhas ovelhas, é Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrancar você da mão de Jesus. Entende? Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar. Quem garante a sua salvação é Jesus, amém? Entende? O fato de você permanecer firme é um sinal de que você é salvo. Essa é a lição 4. Em um mundo totalmente mau, o discípulo de Jesus persevera até o fim. Amém? Vamos às aplicações? Guarde em seu coração. Primeira, não haja como o mundo. Não haja como o mundo. Você não é do mundo, você é de Jesus. Amém? 2. Sinta a honra de sofrer por Jesus. Sinta a honra de sofrer por Jesus. 3. Seja usado pelo Espírito Santo. Seja usado pelo Espírito Santo. 4. Persevere até o fim. Persevere até o fim. E aí volta a pergunta. O que nos espera lá fora? O que espera por você lá fora? Foi muito rápido, galera. Vocês querem que eu fale de novo? Show, vamos lá. Vai cair na prova, então anota aí. Não haja como o mundo. Não haja como o mundo. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. Sinta a honra de sofrer por Jesus. Sinta a honra de sofrer por Jesus. Terceira, seja usado pelo Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo vai te usar. 4, persevere até o fim. Persevere até o fim. Galera, volta a pergunta. Volta a pergunta. O que nos espera lá fora? Você que busca uma vida santa. Agora, sendo bem honesto, olha para mim aqui. Você que busca uma vida santa. Cara, você é alvo fácil de bullying. É isso. Você é alvo de piada. Nesse mundo mau. Entende? Não tem como dizer para você que não é isso. Pô, não vai dar certo. Entendeu? Não dá para chegar aqui e falar assim, ó, ninguém vai te zoar, ninguém vai pegar no teu pé, ninguém vai... Pô, não dá. Essa é a verdade. Talvez a sua família não entenda, seus amigos não entendam. Você que quer imitar Jesus, você tem que saber que você está indo para o mundo mau. E você vai enfrentar perigos sociais, perigos espirituais. Sendo verdadeiro, simples, sincero, se você for uma pessoa simples, se você for uma pessoa humilde, se você for manso, cara, esse é um mundo de lobos, esse é um mundo mau. Aí vem uma pergunta muito importante. Eu queria que você considerasse essa pergunta. Como tem sido a sua vida?
Você tem sido diferente ou igual ao mundo? Dá para discernir se você é ovelha ou é lobo? Você é manso e humilde ou violento e arrogante? Você é aquele que sempre ataca ou você tem sido atacado por ser parecido com Jesus? E aí vem a pergunta mais importante da noite. E a partir de hoje, com quem que você quer se parecer? Saiba o que nos espera lá fora, se a gente for parecido com Jesus, se a gente fizer o que Jesus nos ordena. O que nos espera lá fora é um mundo mau, caótico, contra nós, contra o Evangelho. Mas entenda, se está havendo perseguição, luta, dificuldade, isso significa que você está do lado certo. Galera, e é claro que a vida cristã é uma vida feita de alegrias. E se você caminhar com Jesus, Jesus vai te abençoar de muitas formas. A vida cristã é feita de alegrias por bênçãos extraordinárias, é feita de alegrias por sermos felizes no nosso cotidiano, simples, fazendo coisas simples. Jesus te dá alegria. Mas a vida cristã é feita de alegrias indizíveis em meio à dor. Esse é o detalhe. E se o assunto do Upcamp é aviva-nos, Senhor, pode ter certeza, avivados estaremos se estivermos vivendo totalmente para a glória de Deus e sendo a diferença nesse mundo. E mais uma vez, é claro que Deus pode te abençoar com uma aprovação no Enem, com saúde, com amigos, com uma vida próspera. Com certeza, Jesus pode, vai te abençoar. Mas a nossa maior felicidade está em cumprirmos a vontade de Jesus em um mundo mau. É disso que se trata. Porque pela pregação do Evangelho você verá pessoas sendo salvas. E isso vai trazer muita alegria para o teu coração. Pela pregação do Evangelho você vai ver pessoas mudando as suas vidas. No nome de Jesus você verá curas, você verá milagres, feitos extraordinários da parte de Jesus, verá pessoas se libertando de vícios, verá famílias restauradas, pais, mães se convertendo, irmãos se convertendo a Cristo, amigos se convertendo a Cristo. E a sua maior alegria estará nessas coisas. Isso é estar avivado, você entende? Você verá o seu próprio coração se mantendo firme quando já não houver mais forças. Você será trazido para lugares como esse, trazido para momentos como este, de renovação, de recomeços, e verá pessoas tendo um encontro com Jesus. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo para enfrentar o que tiver que enfrentar, cheio do Espírito Santo para viver uma vida santa, abandonar o pecado, falar de Jesus para todas as pessoas. E você que nunca tinha ouvido sobre essa verdade, saiba que antes de enviar você, Jesus salva você da morte eterna. Você que está ouvindo isso pela primeira vez nesses dias, Jesus foi o Cordeiro em um mundo mau. Jesus se entregou, deu a própria vida, morreu numa cruz. Isso foi pelo meu e pelo seu pecado. E Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Então entregue-se definitivamente a Jesus e seja um discípulo. Aprenda sobre Jesus e se deixe ser usado. Não se engane. Não há felicidade sendo mal em um mundo mau. Só há tristeza, só há caos, só há dor. Eu já vivi isso. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que era só ser mal, o pior que eu fosse. O mais manipulador, o mais mentiroso, o mais cruel, que eu seria feliz. Mas eu só fui infeliz. Vivendo para Jesus, existe uma felicidade em meio à dor, em meio ao caos. Sofrer por Jesus é uma honra. Não se engane, não há felicidade sendo mal em um mundo mau. A felicidade está em Jesus, servindo, mesmo em meio à perseguição. Então, se você não conseguiu anotar, anota aí. Não haja como o mundo. Sinta a honra de sofrer por Jesus. Seja usado pelo Espírito Santo. Persevere até o fim. O que nos espera lá fora? O que espera por você lá fora?
Sem dúvida, muita luta, muita luta. Mas como é que era o verso 1 de Mateus 10? Como é que era o verso 1? Jesus chamando os seus 100 discípulos. Tem 100 adolescentes aqui? Tem mais ou menos 100 adolescentes aqui? Fiz uma conta rápida aqui, ó. Jesus chamando os seus 100 discípulos. Ouça, creia, Jesus chamando os seus 100 discípulos. Deu aos seus 100 discípulos autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. E mais, Jesus diz para esses 100 discípulos: vão e façam outros discípulos de todas as nações. E eu, Jesus, é Jesus que está falando, é quem garante, eu, Jesus, estarei com vocês. Sabe o que te espera lá fora? A felicidade que só tem quem vive para Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, a nossa vida é tua. Jesus, a nossa vida é tua. A gente se entrega totalmente a você, Jesus. Depois desses dias em que ouvimos a tua palavra, que fomos confrontados, renovados, transformados, aviva-nos, Senhor. Leva-nos para uma vida santa, Senhor, na tua presença. Dá para a gente coragem, Senhor, para viver nesse mundo maluco e mau, Senhor. Que a gente viva só para você, que a gente queira te servir. Ajuda a gente a vencer o nosso pecado, ajuda a gente a vencer a nossa timidez, Senhor. A gente não quer se importar com nada, senão em te agradar, Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, Senhor, nessa noite. Para que a partir de agora, Senhor, a gente viva totalmente para você, Jesus. Aviva-nos, Senhor, aviva o up, Senhor. Dá para a gente essa coragem, Senhor, vinda do Teu Espírito Santo. Não é pela nossa força, Senhor, é por você. Essa é a nossa oração, Senhor, que sejamos Teus discípulos, Senhor, e possamos ver, Senhor, ver pessoas sendo curadas, Senhor, ver pessoas sendo avivadas, Senhor, ver a Tua palavra sendo pregada, pessoas se convertendo, Senhor. Leva-nos para essa missão gloriosa, Senhor. É para isso que a gente quer viver, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.